Boa noite, graça e paz. Amém? Vocês estão felizes? Então não, vocês estão felizes? Amém. Estamos aqui mais um dia, mais uma quarta-feira, né? Para adorarmos, rendermos graças ao Senhor. Obrigado. Nós aqui, desde o início do ano, nós temos falado muito sobre... Eu não sei para quem que eu conversei sobre isso, mas sempre que alguém me pergunta isso, eu sempre dou a mesma resposta. Lipe, o que você tem sentido no seu coração nesses dias? Aí eu sempre dou a mesma resposta. O Senhor tem falado comigo a respeito do engano, sobre o Evangelho, né? E eu tenho me dedicado a trazer ministrações, né? Quem vem nas quartas-feiras percebe isso, que eu estou trazendo ministrações a respeito dessas coisas, a respeito sobre o engano. Então, nós já falamos muito aqui sobre hedonismo, nós falamos aqui sobre hedonismo, sobre engano, sobre o espírito do anticristo, falamos sobre o Deus desse século, vimos aqui muitas coisas sobre o que Satanás está planejando, nós vimos aqui como que todo esse plano dele vai se desdobrar até o fim dos tempos. Então, nós estamos sendo imergidos dentro sobre esse tema, sobre esse assunto, porque eu tenho queimado no meu coração que a igreja não é uma igreja de banco, não é uma igreja que tem que ficar sentada no banco assistindo o culto ou a gente aqui em cima dando coisas para vocês. Não, nós temos um trabalho a ser feito. Eu sei que essa ainda não é muito a nossa realidade aqui no Brasil, mas as coisas estão se desdobrando. E quando começar a acontecer, o que a gente vai fazer? Essa é a questão, por isso que eu tenho me dedicado a trazer, né? Não é tudo, até porque são extensos todos esses assuntos, mas eu tenho me dedicado a trazer uma porção, né, de cada vez sobre isso. E eu quero trazer aqui para vocês, né, o Senhor, Ele continuou me direcionando sobre esse assunto. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre o poder do Evangelho. Se eu não me engano, teve uma quarta-feira que nós falamos sobre o Evangelho, o que é o verdadeiro Evangelho, né? Que Paulo falou que o Evangelho é Cristo crucificado. Só que lá em Timóteo, Paulo também fala o seguinte: lembra desse Evangelho. Aí ele vai dizer no versículo seguinte: que Evangelho é esse? Do Cristo ressurreto, o descendente de Davi. Ou seja, Evangelho não é somente a primeira vinda de Cristo, mas fala também sobre a segunda vinda e tudo que vai acontecer. Então, pregar o Evangelho não é somente falar sobre a primeira vinda, é glorioso. Jesus, ele veio, consumiu a sua obra, mas a Bíblia, a maior ênfase, fala mais sobre a segunda vinda do que a primeira. Então, quando a gente prega o Evangelho, nós estamos falando da primeira vinda e da segunda vinda também de Cristo. E eu tenho me dedicado a trazer um pouco, né, algumas porções sobre esse tema. Então, vamos conversar um pouco hoje sobre o poder do Evangelho. O que acontece com aqueles que pregam, de fato, o Evangelho? Quais são as consequências de se pregar o Evangelho? Eu quero trazer aqui para vocês um pouco sobre isso. Então, para a gente começar aqui a construir aqui o nosso pensamento, abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Hoje eu vou falar só de Paulo, amém? Só que eu vou confessar aqui para vocês uma coisa, aproveitar que tem pouca gente, que eu gosto de chamar ele de Paulinho, aleluia. Quando nós chegamos na eternidade, eu vou chegar para ele, eu vou dar um abraço nele, vou olhar nos olhos dele e vou falar: Paulinho, muito obrigado por tudo que você deixou para a gente. Eu gosto de chamar ele de Paulinho, carinhosamente, amém? Paulinho, ele contribuiu muito para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Eu quero orar por vocês, antes disso. Espírito Santo, eu quero abençoar os meus irmãos com o espírito de sabedoria e de revelação
no pleno conhecimento de quem Tu és, e que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que nós venhamos a saber qual a real esperança da nossa vocação. Espírito Santo, venha trazer luz sobre os nossos olhos, venha aquecer o nosso coração nessa noite, uma vez mais. Venha fazer que essa palavra queime no nosso coração. Senhor, eu te peço, por intermédio do seu Espírito, faça cair toda a fortaleza contra a verdade da sua palavra. Espírito Santo, faça cair toda a resistência com relação à tua mensagem, para que as nossas mentes e o nosso coração seja um solo fértil, para que essa mensagem ela venha penetrar e venha brotar a semente. É isso que eu oro pelos meus irmãos e já agradeço. Amém. Então, Romanos capítulo 1, versículo é o 16. Amém, obrigado. Romanos 1, verso 16. Portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então vamos construir aqui um pouco a respeito primeiro do versículo 16. Paulo, ele vai começar falando o seguinte: porquanto eu não tenho vergonha do Evangelho. Aí ele vai dizer depois por qual motivo que ele não tem vergonha. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E diante dessa afirmação aqui de Paulo inicial, nesse versículo 16, nós podemos observar aqui que existem três tipos de pessoas com relação ao Evangelho. Existe a pessoa que não se envergonha, existem aqueles que não têm vergonha do Evangelho, existem aqueles que têm vergonha do Evangelho e também existem aqueles que são uma vergonha para o Evangelho. E eu não quero fazer isso uma pergunta para vocês, mas fica a reflexão para a gente, né? Que tipo de pessoa nós temos sido? Será que nós, de fato, não temos nos envergonhado do Evangelho? Será que nós temos nos envergonhado do Evangelho? Ou será que nós temos sido uma vergonha para o Evangelho? Fica para a gente essa reflexão. Por que eu digo isso? Porque não basta somente a gente falar do Evangelho. Ele é verdade, é muito bom. E a verdade, ela é imutável. A verdade é verdade na boca de qualquer um. Se um papagaio pregar o Evangelho, ele vai estar falando a verdade. Se um bêbado estiver aqui pregando o Evangelho, ele vai estar falando a verdade. Mas a questão é que não basta somente a gente pregar o Evangelho. Nós temos que nos apropriar da mensagem. Essa que é a questão. É aí que nós dividimos. Como que você pode saber que o Lipe é um homem de Deus? Através do discernimento de espírito. O espírito que está em você, ele vai testificar de tudo aquilo que eu estou falando e de tudo aquilo que eu vivo. Então não basta somente a gente pregar o Evangelho. É muito bom pregar o Evangelho. Ele transforma as pessoas, ele é o poder de Deus, mas nós também temos que nos apropriar da mensagem. Ou seja, nós temos que ser moldados por esse Evangelho. Nós temos que ser transformados por esse Evangelho. Não tem como nós sermos expostos ao Evangelho e continuarmos sendo a mesma pessoa. Então você não é crente, tu continua fazendo as mesmas coisas? Amém? E agora, no verso 17, Paulo vai dizer o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E voltando um pouco lá para o verso 16, que eu esqueci de falar, lembrei agora. Existem três pessoas, né, como eu disse, e eu também separei aqui, foram quantos? 5 motivos para a gente não se envergonhar do Evangelho.
Eu ainda não sou como pastor não, tá? Que estou aqui então, com a maçã aqui na frente, aqui, bonitinho. Um dia eu vou chegar nesse patamar, vou estar com a maçã também aqui. Um dia eu vou estar com a maçã também. Então, 5 motivos para a gente não se envergonhar do Evangelho. Não que a gente tenha se envergonhado, mas é para a gente lembrar, né? Felipe, são 5 motivos só? Não, nós podemos ter só um motivo, nós podemos ter 10 motivos, depende, mas eu separei aqui só 5 motivos. O primeiro motivo, nós podemos dizer que é a origem. Qual é a origem do Evangelho? O Evangelho, ele é uma revelação que vem de Deus, ele é uma revelação que vem dos céus. O Evangelho não é uma filosofia grega. O Evangelho não é uma doideira que foi inventada pelos homens. O Evangelho, ele é uma revelação de Deus. Então, esse é o primeiro motivo que nós temos para nós não nos envergonharmos do Evangelho. O Evangelho, ele é uma revelação de Deus. E eu te digo mais, o Evangelho, ele não começou na queda do homem. O Evangelho, ele é eterno. Apocalipse capítulo 14 vai dizer que e viu um anjo voando sobre a terra, entregando o Evangelho eterno. O Evangelho, ele é eterno, sempre existiu. Deus não criou o Evangelho porque Adão pecou. Não, o Evangelho, ele é eterno. Então, esse é o primeiro motivo para a gente não se envergonhar do Evangelho. O segundo motivo, nós podemos dizer que é a natureza. Qual é a natureza do Evangelho? Quase. Posso dizer que a natureza do Evangelho pode ser o amor de Deus. O amor de Deus, ele é a natureza do Evangelho. João 3,16, todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo, o cosmos. Deus amou tudo que ele criou, a criação e os seres humanos. Ele amou tanto que ele resolveu dar o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa pode ser a natureza do Evangelho, o amor de Deus. O terceiro motivo, nós podemos dizer que é o propósito. Qual é o propósito do Evangelho? Essa é fácil, todos nós sabemos, né? É salvar aquele que estava perdido, o homem e a criação. O quarto motivo para nós não nos envergonharmos do Evangelho é que o Evangelho, ele é universal. O que isso significa? A mensagem do Evangelho, ela oferece salvação a todos. O Evangelho, ele é capaz de salvar a todos. Se eu não me engano, acho que é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Paulo, ele diz que o Senhor tem o desejo de que todos sejam salvos. Só que, ao mesmo tempo que o Evangelho, ele oferece salvação a todos, ele também é restrito. Como assim? A salvação é para todos, amém? Só que nem todos vão ser salvos. A salvação é só para aqueles que nele crê. Eu não vou entrar nisso aqui, não. É só um docinho para vocês, só para adoçar a boca de vocês. O Senhor, ele está salvando o cosmos, o homem e a criação. Só que a dinâmica da salvação do homem é diferente da criação. Como assim? A criação, o Senhor, ele vai redimir. A criação, o Senhor, ele vai restaurar. Mas o homem, o Senhor, ele vai redimir. Nós já falamos sobre isso aqui um pouco. Romanos, capítulo 8, versículo 23. Paulo, ele vai dizer o seguinte, que no dia da volta de Jesus, na manifestação de Jesus, nós seremos como ele. Nós teremos o nosso corpo glorificado. Nesse dia, a nossa adoção vai ser completa. Ou seja, nesse dia da volta de Jesus, nós vamos estar 100% redimidos. Então, a nossa salvação vai estar completa. Só que aí, falta a reconstrução da criação, né? Falta a restauração da criação. Quando que a criação vai ser restaurada? Quando o homem for redimido. É o que Paulo fala também em Romanos, capítulo 8, versículo... Deixa eu só me achar aqui. Romanos 8, verso 19. Ele vai dizer o seguinte, a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade. Por quê? Por causa do pecado do homem, a criação também, o cosmos. Tudo que Deus criou foi imergido no pecado.
Então foi submetida à inutilidade, não por livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, Adão. Na esperança de que também a própria natureza criada seja libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Então, o que é a manifestação dos filhos? As pessoas acham que a manifestação dos filhos é a igreja sair pelo mundo plantando árvore. É a igreja sair pregando. Não, a manifestação dos filhos é a ressurreição dos mortos. No dia que Jesus voltar, nós vamos estar com o nosso corpo glorificado. E então nós, juntamente com Cristo, vamos restaurar toda a criação. Por isso que a criação está esperando os filhos de Deus primeiro serem redimidos. Está dando para entender isso daqui? O Senhor está salvando o cosmos, só que a dinâmica é diferente. O homem, ele vai redimir, a criação, ele vai restaurar. Então, isso faz parte do Evangelho, ele é universal. Ele oferece salvação a todos, mas a salvação não é para todos, é só para aqueles que nele crê. E quinto e último, o Evangelho, ele tem um resultado. Qual é o resultado do Evangelho? É a transformação do homem de glória em glória. O Evangelho, ele tem poder para transformar o homem. Eu não acredito no crente que tem mais de 10 anos, não sei nem se podemos estipular um tempo, mas que não tem sido transformado. Não é possível que desde a nossa conversão até hoje nós somos as mesmas pessoas. Então nós não estamos sendo expostos ao Evangelho. O Evangelho, o resultado do Evangelho é a transformação do homem. E nós estamos sendo transformados de glória em glória, meu irmão. Estamos sendo transformados à imagem do Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então, agora o versículo 17, entrando propriamente dito, ele vai dizer, deixa eu só voltar aqui, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça do princípio ao fim pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o verso 17 está dizendo para a gente o seguinte, o justo ele vai viver pela fé. Aí a pergunta que fica é a seguinte, fé em quê? Já parou para pensar nisso? Vamos viver pela fé. Fé em quê? Que fé é essa? Aonde nós temos colocado a nossa fé? De que maneira nós temos desenvolvido a nossa fé? Se nós observarmos aqui, esse verso 17 mais a fundo, nós podemos extrair que ele está dizendo para a gente também o seguinte, é que nós precisamos viver na confiança da fidelidade de Deus. E isso não significa que nós temos que sair mundo afora, dizer que nós somos pessoas de fé, que nós temos fé, não. Ele está dizendo o seguinte para a gente, que nós precisamos confiar na fidelidade de Deus. Independente da situação, independente das adversidades que vão se levantar contra nós, nós temos que permanecer firmes na fidelidade de Deus. O justo viverá pela fé. E isso, meu irmão, também tem a ver com o poder do Evangelho, o poder de Deus. Por quê? Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E isso também é o poder de Deus, é o poder do Evangelho. Deus, ele é fiel. E nós temos que nos firmar nisso. E a questão é que nós temos que deixar essa revelação entrar na nossa vida. Deus, ele é fiel, meu irmão. Ele tem poder para cumprir a sua palavra, ele vai cumprir. A partir do momento que nós deixarmos essa revelação entrar, então nós vamos poder experimentar, sentir o poder do Evangelho. Mas agora eu quero entrar aqui na parte crítica da mensagem, se assim posso dizer. Quero falar aqui para vocês um pouco, né? Vai ser bem rápido, sobre o poder do Evangelho. O que acontece, ou o que vai acontecer conforme tudo for se desdobrando, né? As coisas forem se desdobrando, como que vai ser a dinâmica daqueles que pregam o Evangelho? Então, abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira Coríntios 4.
verso é o... Vamos do versículo 11. 1 Coríntios 4:11. Amém? Até hoje estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos afrontados e esbofeteados, e não temos morada certa. Nos afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. Que é isso, Lipe? Você acabou de falar agora que o Evangelho é o poder de Deus, que Deus é fiel. Que história é essa agora? Que nós somos o lixo do mundo. Aqui é uma pequena descrição do que acontecia com Paulo quando ele pregava, quando ele saía para pregar o Evangelho. O cara passava fome, sede, passava necessidade, ele não tinha nem onde dormir. E isso aqui, meu irmão, não é para a gente ter medo. É para a gente pedir ao Espírito Santo ousadia para que essa realidade, para que nós possamos aceitar essa realidade nos nossos dias. Quer pregar o Evangelho? Então se prepare para o que vai acontecer. Ah, Felipe, mas no Brasil não tem isso ainda. Sim, mas o Espírito Santo está nos equipando. O Espírito Santo está nos equipando. Por quê? Você não pode se equipar no momento da guerra, no dia da guerra. Nós já temos que entrar na guerra equipados. E não que nós não estejamos em guerra, nós estamos em batalha espiritual. Aqueles que estão em Cristo já estão em batalha espiritual. Só que a questão é quando as coisas começarem a se desdobrar, vai ser disso daqui para pior. Mas olha o que Paulo fala no versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo. Todavia, vós sois os sábios em Cristo. Vós sois os sábios em Cristo. Nós somos os fracos por causa de Cristo. Mas vós sois fortes. Vós sois respeitados. Contudo, nós somos desprezados. Esse é o salário que nós vamos receber por pregar o Evangelho. Não pense que sair para pregar o Evangelho vai ser legal. Eu sei que tem toda aquela nuance, né, de viajar e tal, postar. Mas a realidade é essa aqui, pô. Mas Lipe, o que eu vou fazer, Lipe, quando eu for afrontado? O que eu vou fazer quando tudo isso começar a acontecer com a gente? Versículo 12. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos. Quando caluniados, respondemos fraternalmente, cara. Esse é o poder do Evangelho, cara. Ele transforma a nossa vida a ponto de nós agirmos uma ofensa em amor, cara. E essa é a forma que Deus vai nos medir. Vai ser através do amor. A forma que Deus nos mede é através do nosso amor. Vamos agora pular para 2 Coríntios, capítulo 11. Amém? Vocês estão felizes ainda? 2 Coríntios 11, verso 22. Amém? Todo mundo achou? Verso 22? Isso. Aqui Paulo, ele vai estar fazendo menção aos grandes apóstolos lá daquela época dele lá. Ele vai estar falando aqui mais ou menos lá dos apóstolos lá dos grandes pregadores lá daquela época lá de Paulo, que eram homens muito inteligentes, né? Homens que sabiam falar, homens que conseguiam reunir muitas pessoas para fazer o seu discurso. E aí Paulo, ele vai dizer aqui o seguinte deles. Olha o que Paulo ele vai falar. Versículo 22. Ora, são eles hebreus? Eu também sou.
São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais do que eles. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. Vamos dar aqui uma pausa. Voltando aqui para o versículo 22. Aqui, vamos abrir aqui um parênteses aqui. Se Paulo fosse brasileiro, se Paulo fosse carioca, esse versículo 22 aqui seria muito engraçado. Eles são hebreus? Meu irmão, eu também sou. Ah, eles são israelitas? Negão, eu também sou, parceiro. Eles são filhos de Abraão? Eu também sou, meu irmão. Só uma piadinha. Fechou? Vamos voltar aqui para a palavra. É porque eu achei engraçado. Versículo 23, né? Ele falou, fui açoitado mais vezes do que eles, mais severamente do que esses apóstolos, que ele está citando aqui. Fui posto em perigo de morte várias vezes. 24, 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 24 horas exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre os meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Agora olha o versículo 28. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Meu irmão, Paulo sofreu isso daqui tudo para pregar o evangelho para os irmãos, cara. O cara ficou 24 horas dentro do mar, cara. Ele passou por fome, nudez, frio, para poder pregar a verdade da palavra do Senhor para a igreja, cara. E ele diz o seguinte, além disso tudo que eu passei, eu ainda tenho o peso sobre mim da responsabilidade que tenho para com a igreja. Eu sempre ouvi desde pequeno, meu irmão, Deus não brinca, Satanás não está brincando, mas a gente está brincando, e realmente eu vejo que isso tem sido uma verdade em nossos dias, nós estamos brincando, cara. Paulo sofreu isso daqui tudo para pregar o evangelho, cara. Eu acho que se fosse eu e você, nós já teríamos desistido. Eu acho que eu não aguentaria nem ficar 24 horas dentro do mar, eu não consigo nem ficar tudo na praia, quanto mais em mar aberto. Passar nudez, frio, fome, longos períodos em jejum, para pregar o evangelho para os irmãos, para que a verdade do Senhor chegue a todas as pessoas, cara. Deixa eu te falar uma coisa, isso daqui tem um apontamento escatológico para a gente. Como assim, Lipe? Porque nós precisamos compreender esse estilo de vida que Paulo levava. Porque isso daqui vai nos fazer crescer, vai nos fazer suportar em amor todas as coisas que nós vamos passar, todas as coisas que vão se levantar contra nós por causa da pregação do evangelho, cara. Por causa da nossa proclamação do evangelho. Paulo sofreu isso tudo para levar a mensagem. Mas, Lipe, no Brasil não tem isso ainda. Ainda. O que nós vamos fazer quando começar a acontecer essas coisas aqui? Eu não estou dizendo, meu irmão, que nós vamos sofrer tudo isso aqui que Paulo sofreu, não, tá? Pode ser que sim, pode ser que seja menos que isso, pode ser que seja até pior do que isso. Mas no final, nós temos que falar a mesma coisa que Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho. Eu levo comigo o peso, diariamente, da palavra do Senhor. Uau! Eu acho isso aqui muito lindo. Eu achei muito engraçado
que Paulo sofreu isso tudo só para pegar a palavra, meu irmão. Ele sofreu muito mais coisas do que isso, nós já sabemos. Ele já foi picado por cobra e tantas mais outras coisas. Mas quando eu li esse texto aqui, eu falei, meu Deus do céu. Isso aqui precisa nos alertar. Eu sei que isso daqui é uma palavra macro, né? Tem uma visão macro, tem uma visão ainda de cima. Mas o Senhor está nos equipando, meu irmão. Pode acreditar nisso. O Senhor está nos equipando. Quando nós estivermos de frente das coisas que vão sobrevir a nós, nós vamos lembrar disso daqui. Nós vamos abrir a Bíblia em Coríntios, lá em Romanos 1, nós vamos lembrar, eu não me envergonho do Evangelho. Eu vou suportar todas essas coisas em amor. Aleluia. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Senhor, Ele tem o desejo de salvar a todos. Amém? Você está aí em 2 Coríntios? Dá um pulinho então no capítulo 2 de 2 Coríntios. Capítulo 2. Vamos para o verso 17. Eu achei aqui uma versão muito interessante desse versículo 17. Eu vou ler aqui para vocês e se alguém tiver uma versão aí que seja diferente, pode ler, por favor, para a gente poder conhecer. 2 Coríntios 2,17. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Tem alguém com uma versão diferente? Pode ler, por favor. Amém. Mais alguém? Então, olha só. A pregação do Evangelho não é um negócio. O Evangelho não é um produto que a gente está vendendo. A proposta da pregação do Evangelho não é para lucrar. Por mais que nós podemos ser abençoados, sim, por causa de uma administração, amém, isso é válido. Mas a proposta não é essa. A proposta da pregação do Evangelho não é para a gente ser conhecido. Por mais que nós estamos agora nessa questão aí de transmissão, nós estamos aparecendo, está lá nossa foto no cartaz, está o nosso vídeo, mas não é para a gente ser conhecido. A proposta da pregação do Evangelho é se Cristo tem sido conhecido. É nós fazermos Cristo conhecido. Nós estamos entregando quentinha para os mendigos, para aparecer ou para Cristo ser conhecido? Nós estamos subindo um monte para orar, para tirar foto ou para Cristo ser conhecido? A obra de Deus, Jesus fala lá, se não me engano, acho que em Mateus 6, 33, 6,33 não, se não me engano, acho que João 6, quando perguntam para Jesus, mestre, o que é fazer a obra de Deus? Aí ele vai responder, a obra de Deus é revelar o Filho. A obra de Deus, Felipe, o que é fazer a obra de Deus? É tudo que a gente faça que seja para revelar Jesus. É dar comida na rua? Se for para revelar Jesus, é obra de Deus. É pregar nas nações? Se for para revelar Jesus, é fazer a obra de Deus. Tudo que a gente faz que seja para revelar o Filho é fazer a obra de Deus. Essa é a proposta da pregação do Evangelho. Não é para autopromoção, é para Cristo ser conhecido, cara. Paulo sofreu tudo para Cristo ser conhecido, cara. A gente não pode negociar a mensagem. O Evangelho não é um negócio, não é um produto. Essa é a verdade do Evangelho. Ele é o poder de Deus. O poder de Deus ele não pode ser contido, não pode ser comercializado. Nós não temos jurisdição sobre isso daqui. Nós temos apenas que proclamar o Evangelho e nos apropriarmos dessa mensagem. Amém? Eu quero ler aqui com vocês agora um último texto, Romanos 8, versículo 18. Nós conhecemos já de qual, mas vamos ler aqui juntos. Romanos 8, 18.
Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. O que Paulo está falando aqui? Meus irmãos, não importa o que a gente vai sofrer nesse mundo, não importa se nós vamos ficar no mar 24 horas, não importa se nós vamos ser perseguidos, a glória que em nós há de ser revelada é muito maior de tudo que a gente vai sofrer nessa terra, cara. Por que Paulo passou por todas essas coisas e continuou pregando? Por 3 motivos. Ele não tinha vergonha do evangelho. Ele tinha confiança na fidelidade de Deus. E ele sabia que o que ele ia receber do Senhor era muito maior de tudo que ele sofreu, cara. Então, meu irmão, guarde isso para você. Todo o sofrimento que nós vamos sofrer nesse tempo presente e o que há de vir não vai ser comparado ao que nós vamos receber do Senhor, cara. Existe uma recompensa para aqueles que sofrem por Jesus, cara. Eu não sei se nós vamos estar vivos até todas essas coisas acontecerem. Eu não sei se a gente vai estar vivo. Se o Senhor levar a gente antes, amém. Tomara, né? Mas se a gente estiver aqui, os sofrimentos do tempo presente não há de ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Estamos sendo perseguidos, amém. Estão matando os nossos parentes, amém. Estão arrancando meu braço, amém. Os sofrimentos do tempo presente não há de ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Os caras, eles tinham prazer em morrer, cara. Perderam cabeças, Isaías foi cerrado. Os caras foram queimados vivo. E tantas outras mortes. Pedro foi crucificado, de cabeça para baixo. E a gente está com medo. Os sofrimentos do tempo presente, meu irmão, não há de ser comparados com a glória. Aquilo que nós vamos receber do Senhor, guarde isso no seu coração. Não é comparado com tudo que a gente está sofrendo, cara. Pandemia não é nada do que a gente vai receber do Senhor, cara. Isso tem que nos posicionar. Isso é uma visão aqui ampla. O Senhor, Ele está nos equipando nessa noite. Por isso que eu quis trazer aqui essa mensagem para vocês. O poder do Evangelho. O que vai acontecer com aqueles que vão pregar o Evangelho? Vamos ser perseguidos. É aí que o joio vai ser separado do trigo. Eu lembro que Jesus, ele disse uma parábola lá em Mateus capítulo 13. Ele vai falar a parábola do joio e do trigo. Aí ele vai dizer o seguinte, o joio são os filhos da desobediência, são os ímpios. O trigo é a igreja, são os filhos de Deus. Aí ele vai dizer o seguinte, deixai que ambos cresçam. Nossa, meu irmão, tem tanta maldade no mundo. Talibã está invadindo uma cidade, mas a igreja também vai crescer junto, cara. Deixai que ambos cresçam. Ao passo que a maldade vai crescer, a igreja também vai crescer. A pregação do evangelho vai ser pregada, vai se expandir pela nação. Jesus mesmo disse, deixa que eles cresçam. Deixa o joio crescer, deixa a maldade crescer, mas o trigo também vai crescer. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa mensagem, Espírito Santo. Muito obrigado por todo esse equipamento que o Senhor está nos dando nessa noite. Por todas as coisas que o Senhor ainda vai nos equipar com o passar dos dias, com o passar dos anos. Nós te pedimos, Espírito Santo, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, nos tira o medo, nos tira o medo. Nós somos filhos de Deus, nós não podemos ter medo. A palavra diz, meu irmão, que o Senhor vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não precisa ter medo do que vai acontecer. Espírito Santo, sonda o nosso coração, sonda a nossa mente, tira toda a barreira, tira toda a fortaleza que nos impede de entender essas coisas. Não nos permita que um dia nós venhamos a te negar. Não nos permita que um dia nós venhamos a virar as costas para o Senhor. Nós queremos sim proclamar a mensagem do Evangelho. Nós queremos sim sofrer, padecer por amor a Cristo, porque nós sabemos que a nossa recompensa vai ser muito maior do que o nosso sofrimento aqui nessa terra. Nós temos uma eternidade para viver com o Senhor.
Então, Espírito Santo, nos aqueça nessa noite. Nos tira o medo. Em nome de Jesus. Não nos permita ser enganados. Não nos permita sermos enganados, Espírito Santo, nesses últimos dias. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude a pregar o Evangelho. Nos ajude, Espírito Santo, também a sermos moldados, a encarnarmos essa mensagem. Nos ajude. É tão difícil, sim, é difícil. Mas nos ajude para em todos os lugares que nós estivermos, seja no nosso trabalho, seja no meio de nossos amigos, não importa. Mas que as pessoas elas possam ver a Tua glória através da nossa vida. As pessoas elas possam sentir a Tua presença através da nossa vida. E que nós possamos a ter coragem, que nós não venhamos a ter vergonha do Evangelho, mas que nós possamos ser agentes de transformação. Nós temos que ser agentes de transformação. O mundo está carente, o mundo está precisando ouvir a palavra de Deus. E nós não podemos nos acovardar. Eu não me envergonho do Evangelho. Diga isso em seu coração, meu irmão. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Espírito Santo nos ensina, nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude a entender essa palavra. Nós precisamos, nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude como igreja. Espírito Santo, levante homens, mulheres, pessoas que não têm vergonha, que preguem essa palavra, Espírito Santo. A igreja precisa ser uma igreja gloriosa, a igreja precisa se desenvolver. Eu sei que o Senhor está fazendo a obra, mas eu te peço, encoraja mais pessoas. Encoraja mais pessoas, para que pessoas, se por acaso têm vergonha, as pessoas não possam ter mais vergonha do Evangelho. As pessoas não possam ter vergonha de morrer pela causa de Cristo. Não tenham medo de ser xingados. Não tenham medo do desprezo. As pessoas não possam retroceder. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a chegarmos nesse lugar. A banda quebra, sai na banda, rabandou como no becebe. Sheikara banda como no becebe, na banda. Como nem se era banda o corpo fuga na banda, sabe? Deixa o Espírito Santo aquecer o teu coração nessa noite, meu irmão. Meu irmão, você que está em casa, seja aquecido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Isso aqui é Evangelho. Isso aqui não é historinha. Isso aqui é a palavra do Senhor. Permita que a palavra penetre no seu coração e na sua casa. Você que está aqui, deixe o Senhor aquecer o seu coração. Deixe o Senhor te tocar nessa noite, meu irmão. Espírito Santo, faça a obra. Faça a obra na nossa vida, Espírito Santo. Nós não queremos ser mais os mesmos. Nos permita ser como Paulo, só um pouquinho. Nos permita sentir nos nossos lombos o peso da responsabilidade. Só um pouquinho, Senhor. Senhor, começa a equipar nesse momento donas de casa. Ei, mulher, seja uma dona de casa para a glória de Deus. Seja um bom funcionário para a glória de Deus, cara. Faça o que você fizer para a glória de Deus. Não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho ele é poder, cara. Você tem noção que pessoas podem vir a Jesus através da sua vida. Você não precisa nem falar nada. O Evangelho é poder. Mantossura como no becebe. Aqueça no Espírito Santo, nos aqueça nessa noite. Mais um pouco, eu sei que o Senhor pode fazer um pouco mais. Nós te pedimos, trabalha internamente em nosso ser. Nos rasga nessa noite. A palavra é como uma espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e intenções. Deixa que a palavra penetre, meu irmão, na divisão da tua alma. Eu preciso também disso daqui, eu preciso ser transformado.
Nos perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa tudo aquilo que nossos olhos têm visto. Perdoe, Senhor, tudo aquilo que nossos ouvidos, a nossa boca tem falado. Perdoe aos nossos pés têm ido. Nos perdoe, Jesus. Nós não queremos ser mais os mesmos. Shei, carabanda, eu como. Deixa o Senhor te tocar. Meu irmão, estou sentindo uma presença do Senhor aqui nessa noite. O Evangelho é poder. É poder. Isso não é uma mensagem para te entristecer. É uma mensagem para te encorajar. O Espírito Santo nos batiza com ousadia. Coragem. Nos dê discernimento. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos. Nós queremos estar sensíveis ao teu toque. Nós queremos estar sensíveis ao teu chamar. Nos ajude a pregar o Evangelho. Carabanda, sebe, Deixa o Senhor te tocar, meu irmão. Aproveite esse momento. Deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor te tocar nessa noite. Você que está em casa, deixa o Senhor te tocar. Espírito Santo. Sim, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Você pode ficar de pé? Amém. Enquanto o Lipe ministrava, lembrava de um trecho que nós até conversávamos ontem. Quando 2 discípulos eles estavam pregando o Evangelho, divulgando, propagando o reino, eles foram capturados pelo Sinédrio e foram oprimidos e quase que impostos como uma condição de que eles deveriam parar de pregar o Evangelho. E eles foram se reunir com os irmãos. O que eles fizeram foi pedir ao Senhor ainda mais ousadia, ainda mais intrepidez para que pudesse pregar ainda com mais intensidade o Evangelho e divulgar e propagar o reino. Como consequência dessa oração, o lugar onde eles estavam foi abalado, né? Foi sacudido pelo poder de Deus. O fim está próximo, essas coisas estão se aproximando, é só nós olharmos para a televisão e para a mídia e tudo que tem sido multiplicado nos nossos dias. E respondendo a pergunta do Lipe, será que nesses dias pessoas se entregariam e se ficariam expostos a esse sofrimento por causa do Evangelho? Acho que muitos deles nem por perdas de views faziam isso, cara. Nem se isso custasse alguns menos seguidores fariam isso. Mas e nós? Fazendo um paralelo entre os dois textos, é claro que será um tempo muito difícil, mas também será tempo de manifestação do poder de Deus. Que Paulo viveu de experiências diante do Senhor, em vivência com Ele, pouquíssimos homens na história da humanidade foram capazes de experimentar. Então, que nós possamos estar preparados para esse tempo e nos equipando
com aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Palavra tremenda para as nossas vidas. E que possamos, em nome de Jesus, meditar nela, não somente aqui, enquanto ela foi ministrada às nossas vidas, mas quando formos para as nossas casas, pegue esses textos, releiam. Peça ao Espírito que continue falando com você, ministrando ao seu coração, acrescentando à sua vida aquilo que diz respeito à sua realidade nos dias de hoje, para que em nome de Jesus possamos ser eficientes em Deus, para que possamos estar permanecendo nele, perseverando nele, para que em nome de Jesus a vontade dele seja estabelecida, seja conquistada por você. Amém? Como o Lipe falou, não tenha medo. Você pode dizer isso para você mesmo? Não tenha medo. Repete aí. Não tenha medo. Peça ao Senhor ousadia e intrepidez. Amém? Te agradecemos, Senhor, por esse culto. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos equipando para um tempo difícil, mas também de muita manifestação do Teu poder e da Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, que possamos crer em Ti, somente em Ti, para que não possamos negociar a Tua palavra, que o único valor seja o Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Nos dá uma semana, Pai, agradável em Ti, uma semana de aprendizado e amadurecimento, em nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Amém. Dá um abraço de longe aí no seu irmão assim, ó. Que Deus te abençoe.